Olá, pessoal! Como é? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente veio gravar um vídeo sobre como é viver em Portugal. Muita gente me pergunta sobre adaptação, como é que chegou aqui, custo de vida, e o Daniel vai estar aqui para me ajudar a responder isso a vocês, tá bem? Tá bem? Então, a primeira perguntinha é como foi que eu fiz para poder entrar em Portugal? O que é que precisou para mim poder entrar em Portugal? Bem, Brasil tem um acordo com Portugal e todo brasileiro que quiser vir de Portugal, do Brasil para Portugal, só precisa ter o passaporte, não precisa de visto. Passaporte, todo mundo sabe o que é, né? Para sua carteira de trabalho. Então, para você tirar o passaporte, é bem simples. Você vai no site da Polícia Federal e se inscreve agendamento, eles vão pedir os dados a você e aí você tem a marcação. Na marcação é só para você tirar a foto e assinar, porque você primeiro faz tudo pelo site. Depois, com um mês mais ou menos, foi, amor? Um mês, eles dão a data quando você vai e você vai receber o passaporte. Bem, eu podia ter tirado na Paraíba, mas eu tirei o meu em Juazeiro, no Ceará, porque é a cidade mais próxima para mim, da minha cidade, na Paraíba, de São José de Piranhas, era mais próximo ir para Juazeiro. Porque eu teria que ir 2 vezes, eu teria que ir lá para tirar a foto e assinar, e eu teria que ir buscar, porque só eu quem pego, ninguém recebe, ninguém tira o passaporte quando está pronto, é só a própria pessoa. Você precisa, bem lembrado, para também, tipo, ser mais fácil, não, para quem vem de lá para cá, é bom com uma carta convite, para não ter nenhum problema na imigração. Mas, Adriana, por que uma carta convite? Funciona o seguinte: eu vinha sozinha e vinha para casa dele. Então, ele fez uma carta convite falando que eu vinha, que estava me convidando para vir para casa dele, que ia ser responsável por mim e pronto. E aí assinada por ele, assinada por mim, que ele mandou para lá, eu assinei. Foi algo assim? Sim. Eu mandei. Não, ele assinou. Não. E escaneou e me mandou e eu imprimi. Foi. Sim. Foi, tu escaneou e mandou imprimir. Mas todo mundo que entra em Portugal não precisa dessa carta convite. Não, se for em caso de férias não é preciso isso nada. Não, só em caso de ficar mais de um mês ou uma coisa assim, é que eles vão me perguntar porque vai ficar 2 meses ou 3 meses, então convém ter essa carta para que assim é uma segurança. E outra coisa, dinheiro. Quando você chega, eles perguntam quanto você vem trazendo. E aí, onde complica, porque a moeda do real é muito mais baixa. Por mais que você venha com bom dinheiro, quando se transforma para euro, fica pouquinha coisa. Mas como eu não ia ter despesa com nada, eu estava na casa dele, então também não precisava de muito dinheiro para mim, que tipo, não ia me alojar, eu não ia estar comendo fora, entendeu? Porque eles mas eles perguntam. E eles veem o tempo que tu vais ficar. E depois aquilo que tu vais ficar, eles mais ou menos fazem uma estimativa daquilo que podes precisar. Justamente. Então a preocupação deles é saber o que vamos fazer, porque há pessoas que vêm para aqui para fazer coisas que não têm nada a ver. E por que é assim? Mas, Adriana, tem um como é que fala? Brasil tem um acordo com Portugal, mas por que isso? Porque antigamente as pessoas do Brasil vinham se prostituir ou com tráfico. E aí a questão da segurança que eles têm, como Portugal é um país muito seguro,
eles têm essa preocupação. Sim, não é só com o Brasil, com todos os países que falam em portuguesa. Mas é tipo... Tem esse protocolo. Como são países de língua portuguesa, então os próprios governos têm um protocolo que facilita a entrada, enquanto nos outros já é mais complicado. Por exemplo, na União Europeia, qualquer país que seja da União Europeia pode entrar. E pronto. Mas a Adriana chegou em Portugal. E aí, como foi o frio? Porque Portugal a Europa é muito fria. Principalmente em dezembro, que foi na época que eu vim. Em dezembro era muito frio. É a altura que começa o frio. Muito difícil se adaptar com frio. Eu fiquei doente várias vezes. Dia 1º de janeiro eu estava no hospital. Tinha dia que eu estava enrolada debaixo de 2 cobertores grossos. Eu não queria sair de casa, né, amor? E mesmo assim ia tremer. E ia tremer. É muito frio. Hoje eu já não sinto o frio que eu senti quando eu cheguei. É porque a pessoa vai se adaptando. Imagina, eu saí de 32 graus, 32 graus no Nordeste, na Paraíba, pra vir pra o quê? Teve dia de eu pegar 3 graus, gente. Logo em dezembro, que tava muito frio. É uma diferença muito grande. Mas a outra perguntinha é... E para arrumar emprego em Portugal, Adriana? Como foi? Como é? Muita gente quer vir do Brasil para Portugal para arrumar emprego. Bem, eu na minha área, na área de estética, na área de unha, foi muito fácil. Fábio tinha um cabeleireiro no shopping que ele cortava o cabelo e lá ele conversou e estava precisando de gente. Então logo eu fui chamada e eu comecei a trabalhar. Primeiro comecei a trabalhar de recibo verde. O que é recibo verde, Adriana? É a pessoa independente que não tem contrato, que não tem contra-cheque. Tipo, eu recebia o que eu ganhava por dia, a comissão do que eu trabalhava. E eu tinha que, no final do mês, passar o recibo verde pro estado, porque todo mundo que mora em Portugal, que trabalha, tem imposto e tem que prestar conta nas finanças do que você tá ganhando e do que você tá gastando também. Mas em Portugal. Mas no Brasil, tô falando da minha experiência, entendeu? Da União Europeia, sim. Na União Europeia, sim. Pronto. Na Europa. E aí, como é? A gente tem um lugar chamado Finanças. Eu fui lá com o número o CNPJ do salão que eu trabalhava, para constar que eu trabalhava lá, e eles fizeram papel lá que eu ia passar que eu recebia 600 euros por mês, que eu ganhava 600 euros por mês. Eu ganhava muito mais no salão, no primeiro salão. Só que passei 500 ou foi 600, porque o imposto, né, amor? Que eu ia pagar. Sim. Em um ano eu ia ficar livre. E durante um ano eu não ia pagar nada. Eu não ia pagar nada. Porque era o meu primeiro ano. Mas a partir de um ano eu ia pagar eu não sei se é imposto, eu não sei o que Isso tem a ver com a fiscalidade, que é para as pessoas não fugirem. Porque há muitas pessoas que trabalham, não descontam, e trabalham para outra empresa e estão a ganhar dos dois lados e não estão a descontar, então... Porque assim, aqui, se você não descontar, quando chega a idade de você se aposentar, que é a reforma deles, você não tem reforma. Ou então, se você ficar doente, acontecer alguma coisa, ficar doente, se você não descontar, você não vai receber o seu salário. Se você for ter bebê, tipo, for ganhar bebê e ter aquele tempo em casa, você não vai ter direito, lá no Brasil chama natalidade, não sei, não, natalidade. Natalidade é bebê. E aqui é o que? Não sei, como é o nome daqui. Então é assim. É o ovo, né? Significa que você paga para eles uma porcentagem para quando você precisar, eles pagar para você. E é assim que a União Europeia funciona e onde está a diferença do Brasil. Porque eu tinha firma aberta no Brasil, que eu tinha o meu salão, mas eu pagava um valor mínimo que era R$50, que é o microempreendedor. É totalmente diferente, a lei é totalmente diferente daqui. Pronto, fiquei lá um tempo.
e resolvi sair. E comecei a atender as clientes que eu tinha lá na casa da avó dele. Em relação à cultura, não tem muita diferença. Muito são a religião católica é muito parecido. A missa é a mesma coisa, só muda o jeito de falar, um jeito de interpretar as coisas que às vezes eu não percebo, não vou mentir que às vezes eu não percebo, por conta dessa diferença de palavras e de interpretação. A música portuguesa, eles não são igual a gente, que dá muito valor à nossa música brasileira. Eles dão muito valor à música mais americana do que as músicas dele. Música internacional. Músicas internacionais. Tem uma dança, como é o nome daquela dança? Que parece o rancho, parece muito com a nossa quadrilha. É muito bonito, eu gosto muito. Fábio não gosta muito. Quando a gente tem a linha, eu gostava de ver porque eu gosto de conhecer a cultura. O modo de viver deles é diferente. Tipo, aqui tem muito café bar. E pra gente no Brasil, ou é bar, ou é discoteca, ou é, entendeu? A choperia, alguma coisa. Aqui não, aqui tem muito café. E a gente vai no café. O café é onde se reúne os amigos, bebe, come, fuma, quem fuma, porque aqui muita gente fuma, toma café, que eles são muito viciados em café. Então todas as horas, vamos café. É diferente do Brasil. E o que mais? Lugar para comer tem muita variedade. Marisco tem, churrascaria brasileira tem. Então. Tem um pouco de tudo. É de tudo um pouco aqui. O que mais que a gente vai falar? Convivência com portugueses. Bem, isso eu não posso opinar muito, porque tem portugueses e portugueses. Tem brasileiros e brasileiros, então isso vai depender de cada um. Eu, graças a Deus, eu não tenho o que dizer por onde eu passei, por onde eu andei e quem eu conheci. Não tenho o que dizer. Às vezes tem algumas diferençazinhas, mas é normal que em todo canto vai ter. Comida já falei, modo de vida também, sim. Modo de vida, vamos falar em trabalho. Uma coisa que foi e é muito complicada pra mim eles trabalham muito. Eu acho que em toda cidade grande, que também como vai ter em São Paulo, se trabalha muito. Então eu não tô habituada a isso, não estava habituada a isso e eu acho que eu nunca vou me habituar a isso. De só trabalhar, se sair de casa de manhã e voltar à noite, você não tem tempo pra você não tem tempo pra pessoa que tá com você não tem tempo pros seus amigos. E isso me custa muito. Eu não tenho... também de depender muito de Fábio, porque eu não dirijo ainda, porque eu não tenho a carta, então eu dependo muito dele. Fábio faz horários rotativos. Tem vez de estar de manhã, tem vez de estar de tarde, tem vez de estar de noite. Então, se ele tá de manhã, eu tô trabalhando. Ele chega à tarde, eu tô no trabalho. A gente só se encontra à noite. Se ele tá de noite, a gente só se encontra na hora do almoço, que eu venho almoçar com ele. E de manhã eu vou trabalhar, ele fica em casa. Depois ele vai trabalhar, eu tô no trabalho. Quando ele chega, já é hora de dormir. Então, isso pra mim é muito complicado. E às vezes que ele faz de noite, que aí é horrível. Por quê? Porque eu chego em casa, ele não tá, eu fico sozinha. Tô. Quando chega em casa, acho. Amor. Você sai meia-noite? Eu chego em casa, ele tá, né? E aí, se ele tiver feito já, é a primeira noite, pronto, ele vai trabalhar. Sai de casa 11 e pouco. Quando chega, de manhãzinha, eu tô levantando pra poder me agitar pra ir pra trabalhar. Aí eu venho, almoço em casa e volto a trabalhar. E ele dorme. Quando eu chego, pouquinho tempo ele vai trabalhar de novo. Então, a pior, quando ele tá fazendo noite é horrível pra mim. Uma que eu durmo só e eu não gosto. Porque eu já passo o dia no trabalho, já chego de noite e em casa ele não tá de noite. Então, a gente mal se vê, é o mais difícil pra mim, não ter muita convivência com o Fábio. Eu tô há 2 anos com ele, mas por questão do meu trabalho, do trabalho dele, a gente convive muito pouco mesmo.
Tipo, E é minha mais, folga... e é mais estressante. Minha folga é muito estressante. Minha folga é segundas. Minhas folgas são segundas e domingos e segundas. Então, porque eu tava... Esqueci. Então, não é todos os domingos e segunda que ele está comigo. Ou ele faz manhã, ou ele faz tarde. Se ele estiver feito noite, passa o dia quase todo dormindo. Então, isso é muito complicado. Se a gente tivesse aquela rotina de todos, domingo e toda segunda, ele estivesse comigo, de eu aproveitar, de passear, de conhecer mais, era muito melhor. Mas, infelizmente, tem isso. Mas, se Deus quiser, isso também vai mudar. Agora, o último assunto é o custo de vida. Custo de vida em Portugal. Bem, muita gente me pergunta: Adriana, mas como é? Mas ganha euro, vai ficar rica, vai enriquecer, não sei o que, não sei o que. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Porque o custo de vida, você ganha em euro, mas você gasta em euro. E o custo de vida hoje, na Europa, acho que em si todo, tá muito mais cara do que antes. Eu digo que antes a gente ia no mercado com 50 euros, a gente comprava muita coisa. Hoje, a gente compra muita coisa com 50 euros, Daniel? Depois uma calça. Mercado, amor, tô falando. Mercado? Tu tá bem ciente do que eu tô falando? Não, tu estava a dar um exemplo no mercado. Mercado. Então, tipo, aluguel é muito caro. Casa pra comprar é muito caro mesmo. Também tem a ver com as zonas, não é? Nós estamos numa cidade grande. Sim, também tem muita Cidades coisa grandes que influencia. Como no Brasil também que influencia. E quando eu digo muito caro, eu tiro de onde eu vivia pra cá. Porque assim, em São Paulo também não é São Paulo, toda a cidade grande tem custo de vida alto. Mas eu tiro de onde eu vivi, então eu acho muito mais caro. Eu acho que a pessoa, além de viver-se melhor em relação de tempo, de convivência, por mais que ganhe menos, mas em relação a tempo e a convivência, eu acho que no Nordeste, na minha cidade, São José de Piranha, era bem melhor. Por o que eu ganho aqui é quase a mesma coisa que eu ganho lá. E lá eu trabalhava bem menos do que aqui eu trabalho bem mais. Então, onde uma casa aqui custa, um T2 custa 200 mil euros, no Brasil 200 mil euros, também não quero comparar, né? Porque a pessoa aqui não pode comparar. A pessoa aqui também não deve, como é que se diz, converter, não converta, porque é tudo muito mais caro. Não pode. Tudo muito mais caro. A única coisa que pode fazer é o que é que eu faço com 20 reais e o que é que eu faço com 20 euros. Então... Não pode converter, se for converter, vai perder sempre. A gente foi em João Pessoa tomar um café da manhã no Self-Serve, a gente pagou 20 reais por pessoa. Fábio olhou pra mim e disse: quanto é 20 reais? Na época o euro tava mais barato, eram uns 5 euros. E ele, por 5 euros eu não comia quase nada em Portugal. Entendeu? Então é muito diferente. Em relação à saúde, graças a Deus, às vezes que eu precisei aqui foi muito bom. Muito fácil, não tive custo com nada, não fiz exame, não gastei nada. As 2 vezes fui medicada, o remédio eu comprei, né? Mas questão de consulta e é muito, muito melhor no Brasil. O Fábio precisou de um médico no Brasil, teve, mas qual é a diferença, amor? O hospital também, comparando com minha cidade, né? É diferente. Mas, e educação é diferente, porque o ano letivo daqui é diferente do ano letivo do Brasil. Enquanto no Brasil a gente tem férias 2 vezes no ano e tem aquele intervalo na Páscoa, aqui não. Aqui eles estudam menos. O ano letivo deles começa em setembro, amor? Começa em setembro e termina no verão, né? Maio, junho. Vai dependendo depois dos exames. Mas mesmo assim, eles ainda numa Páscoa... Para na Páscoa, para no Natal... É diferente. Para no Natal, E outra coisa que eu acho faz muita confusão é as crianças entram na escola 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, vai depender.
e só sai à tarde, 3, 4 horas da tarde, e até mesmo tem mãe que paga mais e as crianças ficam até 7. E não tem tempo para os filhos. Eu acho que falta muito isso, convivência com a família, convivência com os filhos. Aqui não tem. Muita vez. Então, enquanto no verão eles têm 3 meses de férias, no Brasil, aí no mês de junho, a gente tem 1 de férias. Então, é mais ou menos isso. Mas aqui tem 3 meses de férias, é que eles têm. Porque aqueles que têm 3 meses de férias é aqueles que não vão fazer exames nacionais. Aqueles exames que de passar do 9º para o 10º, e 10º para a faculdade, aqueles que têm exames nacionais é só um mês. Quase. Sim, dizem que a educação aqui é bem melhor. Então eu não sei porque eu não estudei. Eu sei que tem muita faculdade boa, tem muita faculdade boa, tem muita faculdade de especialização boa para quem tem tempo para vir estudar aqui. É muito, muito, muito bom mesmo. Na faculdade, por acaso, é daqui das melhores. E agora, cada vez mais, as crianças estão a aprender, quando aprendem a falar português, não é? Também obrigam agora a falar por inglês. E aqui tem os exames, mas também depende muito das suas notas que você teve na escola. Então, não vai só muito do Enem. No Brasil também tem isso, mas é diferente. E as escolas particulares também aqui é muito mais caro do que no Brasil. As notas para entrar na faculdade, basicamente, cada disciplina, do 10º, 11º e 12º, tem que fazer as contas. Isso vai dar a nota final, que não é uma nota final, é uma média de classificação. Mas essa média também vai contar se for fazer os exames nacionais. Se os exames nacionais baixar a média, já não é. Então, gente, é isso. Depois, se eu for tendo mais ideias, vocês vão me mandando, eu vou gravando mais coisa. Mas é isso o vídeo, como é viver em Portugal, como foi a minha vinda pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar seu like, de comentar, de se inscrever, de comentar e de ir lá no meu Instagram, vai estar linkado aqui, tá bem?